Olá, queridos, tudo bem? Bem-vindos aí a mais um momento do nosso estudo da Palavra de Deus. Nós hoje vamos continuar o nosso estudo na primeira carta, de João, que nós começamos aí na semana passada. Nosso objetivo, como eu disse lá na apresentação, é que a gente possa aí passar pelas 3 cartas de João, começando então por essa primeira, né? E nós pudemos perceber nesse primeiro encontro o início então de João trazendo essa perspectiva de Jesus como sendo Deus eterno e também sendo um homem perfeito. Cabe lembrar que tudo isso que a gente está vendo aqui nas cartas, como também o que João falou no Evangelho em Apocalipse, tinha o objetivo de já matar algumas heresias que estavam surgindo na igreja, principalmente de que Jesus não era Deus. Falsos mestres, nós vamos ver até hoje que João os chama de anticristos, que estavam se apresentando na igreja ou para o povo da igreja e apresentando as suas doutrinas falsas, de que Jesus não era Deus. Então João tem como um dos principais objetivos defender o evangelho, defender a verdadeira fé, que começa em a gente crer que Jesus é o Cristo, é Deus eterno, e junto com o Pai, em comunhão com o Pai, é aquele que nos salva. Essas duas verdades, essa verdade ela não pode ser desconectada, não dá para você desconectar o Filho do Pai, não dá para você desconectar Jesus de ser Deus, de ser eterno e de ser o nosso Salvador. Então João, ele tem como objetivo nesse momento aqui, combater tudo isso. E ele começa a carta exatamente, dizendo isso, Ele ainda se coloca numa condição privilegiada de ter sido uma testemunha ocular, de ter visto Jesus, de ter andado com Jesus, de ter presenciado, Então, a gente percebe lá no versículo 2 do capítulo 1 que ele diz, eu vi, eu ouvi, eu contemplei, eu apalpei Jesus, também deixando claro que Jesus era verdadeiramente homem, que era outra heresia que estava entrando na igreja, que Jesus talvez fosse um espírito elevado, mas que não fosse humano, mas João deixando claro que do mesmo jeito que ele é Deus perfeito, ele também foi homem perfeito, e João teve a oportunidade de andar com ele, de ver ele, de ouvir ele, de contemplar ele, de apalpar ele, então ele deixou isso muito claro, e ele tinha então condição, o apóstolo João, de proclamar isso, de proclamar essa verdade, por ter tido todo esse testemunho. E ele estava fazendo isso então por meio dessa carta que ele estava escrevendo para os irmãos, para que os irmãos crescem e se fortalecessem nessa verdade e assim eles pudessem manter a comunhão com eles. Nós percebemos isso do versículo 1 ao versículo 4 do primeiro capítulo. Depois ele faz algumas introduções aí nessa dinâmica, lembrando sempre que o grande objetivo também, isso já começa no Evangelho, a gente viu muito isso em Apocalipse, a gente vai ver muito isso aqui nas cartas, João apresentando Jesus como a luz do mundo que veio à Terra. E aqui a partir do versículo 5 do capítulo 1, ele começa então a fazer esse contraste de luz e trevas. Não dá para você ter os dois, não dá para ser uma coisa intermediária. Ou você está na luz e não está nas trevas, ou vice-versa. E ele começa então a fazer esse contraste entre luz e trevas e vai desenvolver isso em grande parte do seu livro. Então, na semana passada nós vimos, por exemplo, no versículo 5 do capítulo 1, que Deus é luz e nele não há trevas. No versículo 6, que não dá para a gente dizer que a gente anda em comunhão com Deus se nós andamos nas trevas. Não dá liga. Ou você anda na luz e é luz, ou então você está nas trevas. E é importante isso, porque se a gente não entender isso, a gente vai ser mentiroso. Se a gente diz que ama a Deus, mas não tem uma vida de andar na luz, nós estaremos sendo mentirosos. E ele fala que o primeiro aspecto, versículo 7 do capítulo 1, para a gente entender se andamos na luz, é a comunhão que nós temos com os irmãos, ou a comunhão que nós temos uns com os outros. A comunhão é um primeiro ponto, é um primeiro sinal, de que nós andamos na luz, de nós andamos em comunhão com os outros e também com Deus, No próprio versículo 7 ele diz que isso foi possível porque agora Cristo nos capacita a isso por meio de nos ter
purificado dos nossos pecados. Então, quando somos alcançados pela graça, purificados do nosso pecado, ou sendo purificados do nosso pecado, nós então caminharemos na luz, portanto, poderemos demonstrar a comunhão que nós vamos ter, né, com os irmãos. Naturalmente, isso é construído dia após dia, glória após glória, né, e o objetivo aqui é que a gente tenha esse entendimento. O mais importante, né, a gente reconhecer isso, a gente viu isso no versículo 8, que nós ainda somos pecadores, porque se nós admitimos que não temos pecado, se nós nos achamos muito bons, ou naqueles irmãos daquela época, se eles se achassem muito bons e não precisassem da graça de que eles não pecavam, eles estariam sendo mentirosos. Da mesma forma, e aí no versículo 10 ele fala, se a gente está mentindo, nós também estamos fazendo Deus mentiroso, uma vez que a gente vê pela própria palavra de Deus de que não há nenhum justo, nenhum sequer. Então, se a gente nega que somos pecadores, além de nós estarmos mentindo para nós mesmos, mentindo para o nosso próximo, estaremos fazendo de Deus um mentiroso. Portanto, a palavra de Deus não estará em nós. Nós não carregaremos a verdade. Em contrapartida, versículo 9, se nós confessarmos os nossos pecados, entendemos que pecamos, agora confessamos o nosso pecado, Jesus, na sua justiça e na sua fidelidade, ele nos perdoa, e mais do que isso, ele nos purifica, ele vai tirando de nós todo esse mal que infelizmente um dia impregnou a nossa vida por meio do pecado original e que nós carregamos. Mas Jesus, sempre que a gente reconhece, ele nos perdoa e ele vai nos purificando, né, dia a dia. Nós até avançamos um pouquinho na semana passada no capítulo 2, nós vimos lá do versículo 1 ao versículo 6, onde percebemos já no capítulo 1 que esse perdão ele vem e é importante que a gente não, lógico que a gente vai ter esse pecado, mas que também a gente não use disso para continuar pecando. Então ele começa lá no capítulo 2 dizendo, eu vos exorto, dando uma exortação para que a gente não peque mais. Porém, como a gente sabe, o próprio Jesus sabe, o próprio apóstolo João sabia que a gente ainda ia pecar, aqueles pecados que a gente ainda está limpando, que a gente pudesse ir a Jesus, porque ele é um intercessor, ele é um advogado, ele advoga a nossa causa diante do Pai. Então, por isso, pelo seu sangue, versículo 2, né, por sua justiça, pela propiciação, pelo preço pago na cruz, e preço que a gente viu que vale para toda a humanidade, a gente podia ser purificado, porque Jesus tem essa condição, Jesus tem poder, Jesus tem condições para isso, ele foi propiciação, ele pagou o preço. Então ninguém poderia mais intentar qualquer acusação contra um escolhido, porque o preço foi pago. Pago pelo próprio Jesus em perfeição, em abundância plena, a ponto de poder salvar toda a raça humana. Se toda a raça humana se arrepender dos seus pecados e confessar Jesus Cristo, ele tinha, a obra que ele prestou era suficiente para que toda a raça humana fosse salva. Só que é importante que a gente tenha isso. Para que isso tenha eficácia, nós precisamos crer. A raça humana precisa crer. E também nós começamos a perceber essas pessoas que foram alcançadas, né, por essa graça, pela propiciação, por essa purificação, por meio das atitudes. Versículo 3 nós percebemos, né? João fala, se nós conhecemos Cristo, nós vamos obedecer, né? E a gente já sabe de toda a história, de todos os estudos que a gente tem feito, que da mesma forma que quando Jesus nos convence do pecado e nos faz buscá-lo em arrependimento, essa obra é feita pelo Espírito Santo. Ou seja, é o mesmo Espírito Santo que nos convence ali do pecado, que nos faz agora obedecer. Então, por ter essa condição de ter o Espírito agora nos santificando, a gente vai buscar a obediência. E ele faz um contraste, inclusive, no versículo 4, né, dizendo, né, que quem diz que conhece,
Pô, conheço Cristo, mas não obedeço, é mentiroso. Mas quem obedece, ele vai se aperfeiçoando no amor de Deus. Por quê? Porque ele está com Deus, Cristo permanece nele, permanecendo nele, esse amor de Deus é aperfeiçoado. E lembra que, de novo, a gente também tem batido nessa tecla no sentido da santificação. Não é que quando nós fomos alcançados pela graça, fomos santificados plenamente. Recebemos uma porção de santificação. E durante a nossa vida, Deus, por meio do Espírito Santo, do conhecimento de Cristo, do conhecimento da verdade, dessa comunhão com Ele, permanecendo nele, nós vamos desenvolvendo, né, esse aperfeiçoamento do amor, né? E aí nós temos como meta, e vimos no versículo 10, andar como Ele andou. Então nós passamos agora a entender que se permanecemos em Cristo, entendemos que temos que andar como Ele andou, ou seja, buscando cada vez mais a imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele faz essa primeira introdução aí, principalmente mostrando esse aspecto da luz. Então o que é eu caminhar na luz? E eu disse muito isso a semana passada, que a partir do momento que Cristo habita em nós e Deus por meio do Espírito Santo, nós agora carregamos essa luz. E essa luz vai ser cada vez mais apresentada. E a obediência, a comunhão, esse aperfeiçoamento vai aparecendo cada vez mais por meio dessa luz que agora nos habita. Então, esse contraste de luz e trevas diferente, e nós vamos ver que ele vai introduzir aqui hoje, né, os falsos mestres, diferente dos falsos mestres, diferente dos ímpios, que podem até parecer bonzinhos, que a luz humana, né, podem fazer coisas boas, mas que no fundo as suas obras são más, eles caminham nas trevas, têm um coração endurecido. Então, esse foi a introdução aí que nós vimos, essas foram esses assuntos, né, foram os temas tratados aí nessa introdução que nós vimos no capítulo 1, então, no encontro passado. E hoje nós vamos continuar avançando a partir do verso 7 do capítulo 2, então, de 1 João. Mas antes vamos orar, pedindo a orientação de Deus, para que nós possamos usufruir de toda essa verdade, caminhar por ela, fazer com que ela permaneça em nosso coração e que com isso a gente possa obedecer, possa ter comunhão com os nossos irmãos e se aperfeiçoar nesse amor de Deus que é o grande objetivo nosso, deve ser, né, o nosso grande objetivo, deve ser aquilo que nos move. Papai, muito obrigado por mais uma vez estarmos diante do Senhor e diante da Tua Palavra. Mais uma vez nós reconhecemos aqui que podemos fazer isso porque o Senhor nos incentiva, o Senhor nos capacita, o Senhor nos dirige, mesmo quando às vezes não queremos ou que tentamos ter outras atividades, o Senhor nos conduz, porque o Senhor é tão maravilhoso, é um Pai tão perfeito que o Senhor cuida de nós. Mesmo às vezes a gente lutando contra, o Senhor está sempre conosco. Esse é um sinal da obediência, é uma obediência que não vem de nós, mas do Senhor agindo por meio do seu Espírito em nós. E nós somos gratos por isso. Então nós pedimos mais, que a gente possa obedecer mais, que a gente possa te seguir mais, que a gente possa se aperfeiçoar no seu amor, que a gente possa ter comunhão com os nossos irmãos e cada vez mais, conhecendo Cristo, buscar ser igual a Ele, buscar andar como Ele andou. Por favor, nos dirija, que o seu Espírito nos aperfeiçoe nessa direção e nós possamos cumprir o propósito que o Senhor nos tem designado aqui. Nós entregamos esse momento nas tuas mãos também porque nós entendemos a nossa deficiência em entender, em explicar, não pela sua palavra, que ela é clara, mas porque nós, infelizmente, ainda temos muitas dúvidas, muitos resquícios do pecado que ainda nos impedem de ver uma verdade plena sozinhos. Então nós precisamos do teu Espírito e pedimos que Ele nos dirija nesse momento, nos dando sabedoria e entendimento, para que nós possamos sair engrandecidos e conhecedores daquilo que o Senhor deseja para nós. Nós consagramos esse momento ao Senhor e agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, gente, começando aí numa primeira porção, do verso 7 ao verso 11, capítulo 2, primeira carta de João. Esse trecho diz assim: Amados, não lhes escrevo um novo mandamento, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio.
a mensagem que ouviram. No entanto, eu lhes escrevo um novo mandamento, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Então, nesse primeiro trecho, né, até aqui a palavra de Deus, nós percebemos no versículo 7, ele dizendo, eu não estou escrevendo algo novo para vocês, não é um mandamento novo. Afinal, isso foi dito para vocês desde o princípio, vocês sempre ouviram essa mensagem. Em contrapartida, no versículo 8, ele faz um contraste com isso, né? Ele fala, não, mas eu estou escrevendo um novo mandamento que vem da luz, pois as trevas já passaram. O que eu entendo? Então, ele fala lá, eu não estou dando um novo mandamento, de repente eu estou dando um novo mandamento. Então, qual a leitura que eu entendo que nós podemos fazer disso? Gente, os mandamentos de Deus sempre existiram, principalmente o amor. E lembra, se a gente cumprir o amor a Deus e o amor ao próximo, nós cumprimos todos os mandamentos. Então a gente fala assim, a lei surgiu em Moisés. Não, a lei foi escrita ali para a gente ter conhecimento, mas se a gente tivesse seguido os mandamentos de Deus desde o princípio, que era amar a Deus e amar ao nosso próximo, a gente tinha cumprido toda a lei. Se a gente tivesse entendido isso, toda a lei estaria cumprida, toda a nossa comunhão, o nosso desejo, seja com Deus, seja com o próximo, estaria cumprido. Então, isso não é algo novo, isso é algo que existe desde o Éden. A gente pode até explicar de que momento que ele está falando que não escreveu um novo, mas se a gente for pensar na prática, desde o Éden isso é claro. Ame a Deus acima de todas as coisas, ame teu próximo. E se você fizer isso, tudo da lei vai estar cumprido, todos os mandamentos vão ser cumpridos, porque a base de todos os mandamentos, se a gente for pegar todos os mandamentos, não só os 10 mandamentos, não só o que está escrito no Sermão do Monte, não só o que Deus vai falar em toda a Bíblia, mas todos os mandamentos da vida humana perfeitos, a gente vai entender que está baseado no amor de Deus e no amor do próximo. Se a gente for olhar a fundo, nós vamos perceber que essas duas coisas estão contidas em todos os mandamentos. Então isso não é algo novo, isso é algo que vem desde o passado. Porém, da mesma forma que Jesus, no Sermão do Monte, lá que a gente vê no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, ressignifica o que Moisés disse nos 10 mandamentos, é o que eu penso que ele está dizendo. O que eu estou dizendo novo para vocês é o seguinte, tudo isso tem que vir de dentro. Quando a gente está fazendo esse contraste de luz e trevas, eu entendo que a gente precisa entender esse contraste do que é exterior e do que é interior. Porque, gente, eu posso ver uma pessoa ali na rua e falar, nossa, aquela pessoa é excelente, ou então aquela pessoa é muito má. Mas eu não conheço o que está por trás dos sentimentos dela, o que está no coração, o que está no interior dela. Só ela conhece. E isso acontecia muito com os israelitas, né? Lembra que Jesus fala, o copo por fora tá limpo, mas por dentro, gente, tá um terror. E era isso, eles eram, um legalista é assim, um religioso é assim, ele por fora parece ser uma pessoa extremamente santa, mas por dentro dela ela carrega todo tipo de maldade, todo tipo de trevas, né? Então o mandamento novo, na minha opinião aqui, essa luz que já está surgindo é que agora vocês estão entendendo que não é só algo exterior, é algo interior. Lembra, Sermão do Monte, Jesus fala, não é só matar eu ir lá e matar exteriormente o meu inimigo, né? A pessoa que eu estou odiando, mas a partir do momento que eu odiei ela no meu coração, eu já matei ela. Essa é a ressignificação, esse é o novo mandamento. O anterior falava, não mata. O novo fala, só que é o seguinte, se você odiar, você já matou. Entenderam a dinâmica? Essa é a coisa. Sempre existiu, e Deus sempre... Não é que Deus... mas anteriormente Deus falava só de matar exterior. Agora ele está falando, não! Sempre foi não matar dentro do teu coração mesmo. Sempre foi desde o Éden isso. Cara, se você odiar o teu irmão, você matou ele. Já desde o Éden. Essa é a justiça de Deus. Isso não é novo. Só que vocês não entenderam.
Quando nós falamos para vocês lá nos 10 mandamentos, não mata, você fala, tá bom, se eu não for lá e matar ele, tudo bem. Agora, se eu odiar ele por meu coração, não tem nada a ver. Tem sim. E aí nós vamos falar isso de tudo, né? Eu estou usando aqui a questão do ódio, porque nós vamos explorar isso hoje, mas vai muito mais além disso. Isso tem a ver com adultério, isso tem a ver com mentira, isso tem a ver com um monte de coisa. Se a gente ler o Sermão do Monte, nós vamos ter esse entendimento dessa ressignificação, né, do mandamento. Então, quer dizer, o mandamento sempre existiu, mas eu preciso ressignificar para vocês, porque não é só exterior, é interior. E lembrando que João está imerso na cultura judaica que sofria muito com isso, os fariseus, os saduceus, né? Então João tinha expertise para falar. E aí ele começa, inclusive, fazer essas aplicações. Então, vamos entender o que é isso do novo mandamento. Cara, não dá para você dizer que você anda na luz, versículo 9, né? Não dá para você dizer que você anda na luz se você odeia o teu irmão. A partir do momento que eu entendo que eu odeio o meu irmão, eu estou assassinando ele, eu não estou na luz, eu estou nas trevas. Então eu preciso olhar o meu interior, o que eu estou sentindo. Tá vendo como ele ressignifica aqui? Ele dá esse ressignificado? Não é mais só o exterior, é o interior, cara. Se odiou, o ódio é algo que a gente pode até demonstrar externamente. Mas o pior é aquele interno, porque às vezes a gente até olha pro nosso irmão lá, aquela pessoa que a gente odeia na hora do vamos ver ali para fazer uma política. Meu, tudo bem, tudo legal, você tá bem, você tá... Mas no fundo você tá querendo matar o cara, desgramado. Quero matar. É isso, né? A gente tá ressignificando. Em contrapartida, quem ama, versículo 10, esse sim tá na luz. Tá? E o amor, gente, a gente tem que entender aqui é aquele amor, né, de irmão, sacrificial, o amor ágape aqui, né, que a gente tanto fala dele, a gente precisa entender, porque às vezes mesmo não entendendo o nosso irmão, às vezes até ficando chateado, nós temos que amar, da mesma forma que Jesus nos amou, da mesma forma que Jesus indo para a cruz falou para o Pai, Pai, perdoa-os, eles estão me matando, mas eles não sabem o que eles estão fazendo. Então é esse amor, o amor de Jesus, o amor da luz. Se Jesus é a luz e nós devemos segui-lo, é esse amor. Se alguém quiser nos matar, nós temos que falar, perdoa, eles não sabem. É o amor de Jesus. A gente não pode querer seguir Jesus parcialmente. Se a gente quer andar com Jesus e diz que a gente permanece nele e a gente percebe o Espírito Santo crescendo em nós, é a gente entender que temos que caminhar como ele caminhou. Se ele falou no leito de morte dele para o Pai perdoar os seus assassinos, nós temos que seguir esse exemplo. Né? E versículo 11, mais uma vez ele diz, aquele que odeia os seus irmãos, então está nas trevas. Então é simples, olha o teu interior, como é que está? Ele vai te ditar, esse é o novo mandamento, pelo teu interior você vai entender se você é luz ou se você é trevas, até porque, voltando ao que ele disse no começo do capítulo, para você começar a entender o pecado que age na nossa vida, e entendendo você possa procurar o nosso intercessor, que é Jesus, porque ele na sua justiça e fidelidade vai te perdoar. Ele, na sua justiça e fidelidade, vai te purificar. Não é uma purificação. Deus fala, reconhece, analisa o teu coração, vê como é que tá. Você está pecando nisso? Não é você sair pelas tuas próprias forças, agora eu vou me purificar. Não! Ele está falando o seguinte, analisa, vê como é que tá, vê se você está andando na luz, vê se você está andando nas trevas, para que você possa procurar a Jesus, o intercessor, o advogado, o justo, o fiel, aquele que pode te purificar. É isso. É fazer essa análise para a gente poder caminhar no sentido correto. Deus não simplesmente fala para a gente assim, para você falar que você anda com Jesus, você precisa fazer o que ele fez. Vá lá e faça. Não é simples assim. O que ele está dizendo é, você tem que fazer. Esse é o parâmetro. Você tem que crescer cada vez mais na graça para que cada vez mais você pareça com Jesus. Só que você não vai fazer isso, você não vai fazer isso sozinho. O próprio Jesus vai ser o seu intercessor, ele vai te mandar o consolador, ele vai te mandar o orientador. Aí pelo restante da Bíblia a gente sabe disso, né? E com isso você vai se capacitando. Então não é assim, Deus é aquela pessoa ruim que fala, tem que ser assim, vá lá e faça. Pelo contrário, ele é excelente, ele é perfeito, ele é justo a ponto de falar, eu vou te dar um meio para isso. Então analise, medite, veja como está o seu interior, veja se você carrega ódio no teu coração, veja se você carrega mentira, porque tudo isso é trevas. Tendo algo disso, vem a mim, eu vou te purificar, eu vou te justificar e te purificar. Essa é a leitura que nós precisamos ter. E ele vai explorar muito isso aqui agora nos próximos
versículos, né? E aproveitando, nós vamos avançar então agora do verso 12 ao verso 14, que nos diz, né? Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque vocês venceram o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevo porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Então até aqui a palavra de Deus. Gente, uma coisa legal que a gente tem que perceber é o seguinte, como o ser humano natural, sem a presença do Espírito, ele se engana, né? E o engano é algo presente, e não é à toa que João está falando muito disso. Então, se você pega, por exemplo, uma pessoa, principalmente, vou dar um exemplo prático nessa direção, por exemplo, alguém que a gente ama, uma avó, uma mãe, até principalmente aqueles mais idosos que a gente, né, olha com muita admiração, a gente, não, aquela pessoa é santa, não, aquela pessoa não peca, meu, pelo amor de Deus, olha, é solícita, atende a todos, pô, quando os netos chegam em casa, abraça, curte, né, é uma pessoa super solícita. A gente tem dificuldade, mas é uma pecadora, né, e a ponto da gente falar isso, a gente fica cego, não, que é isso, não, pelo amor de Deus, você tá radical, cara, como ela é pecadora, olha aí, tá, então a gente fica endurecido, a gente fica cego. Mas no fundo, todos nós precisamos dessa exortação. Nós precisamos olhar para nós e entender se estamos andando na luz, se estamos andando nas trevas, para que a gente possa se aperfeiçoar no amor de Deus. E isso só pode ser feito então para quem anda no caminho do Senhor, em comunhão com Ele, em comunhão com os irmãos, entendendo isso, entendendo essa necessidade. Não adianta eu falar uma exortação dessa para uma pessoa que tem esse conceito de que não peca. Ela fala, cara, isso não é para mim. Você está falando coisa para mim, isso. Não, isso vocês têm que falar para quem peca, não para mim, porque eu não peco. Entende? Eles não vão receber essa verdade. E João, então, ele introduz essa passagem, penso nessa direção. Eu estou falando isso para vocês porque vocês são maduros para ouvir isso. Vocês vão entender o que eu estou falando isso. E ele dá aqui algumas características nesses 3 versículos de maturidade deles, para eles entenderem. Vocês podem receber essa exortação, essa correção, essa disciplina que eu estou trazendo para vocês, porque vocês são maduros. Ele fala, né, vocês já estão andando na luz, vocês já têm essas evidências, né? Que evidências? Vocês sabem que os pecados de vocês foram perdoados graças a Cristo. Vocês têm o perdão, a graça. Vocês foram perdoados. Vocês andam na luz. Vocês conhecem a Cristo. Ele fala isso tanto no versículo 13 quanto no versículo 14. Ele fala, vocês já venceram o inimigo. Versículo 13 e versículo 14. Ele frisa 2 vezes isso aqui, principalmente para os jovens. Vocês venceram. Vocês já têm a vitória. Vocês sabem disso. Vocês, versículo 14, conhecem o Pai. Então quer dizer, vocês conhecem o Filho, versículo 13 e 14, e no 14 vocês conhecem o Pai também. Versículo 14, vocês são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês. Então, ou seja, vocês são maduros, vocês têm condições e discernimento para receber essas exortações. Vocês não vão assim ficar chateados de eu falar isso para vocês e falar, pô, o cara tá me chamando de pecador. Vocês sabem que vocês são pecadores. Vocês sabem que vocês precisam de Cristo, de Deus, de permanecer nele, de caminhar na luz, de se aperfeiçoar no amor. Vocês sabem disso. Então, vocês têm essa maturidade porque vocês carregam essas coisas. Conhecem Cristo, conhecem o Pai, venceram malignos, são fortes na palavra e permanecem em Deus por meio da palavra, permanecendo na palavra. Então, vocês têm esses dons. E são dons que são doados pela graça no momento que somos salvos. Então, quando somos salvos, nós recebemos isso. Muitos, logicamente que nem todos recebem na mesma proporção. Uns recebem mais e vão se desenvolvendo também mais, outros um pouco menos, mas vão se desenvolvendo. Mas todos nós, em certa porção, recebemos disso. Conhecimento do Filho, conhecimento do Pai,
vencemos o saber que vencemos o inimigo, o saber que permanecemos na verdade, na palavra de Deus, que somos fortes por meio disso, que isso nos fortalece. Então, esses dons que nós recebemos, que ele está falando aqui para esses irmãos, olha, vocês têm condições, e nós hoje, aqui, também temos condições de entender a mesma coisa e ser aperfeiçoado, entender que somos maus, que ainda carregamos trevas, mas que hoje já temos uma porção de luz e que quanto mais permanecemos em Cristo, mais temos o amor do Pai aperfeiçoados, portanto, mais essa luz resplandece em nós e as trevas caem, né? Então ele fala, vocês têm essa condição. E aí ele começa uma sessão prática de mostrar isso. Então ele faz esse interlúdio aqui para falar que a gente tem condições de receber, ou que eles aqui na época tinham condição de receber, e aí agora ele expande esse entendimento de andar na luz. E o que significa? Agora nós vamos ler então do verso 15 ao verso 17. Então 1 João, capítulo 2, do verso 15 ao 17. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, nessa condição prática da exortação, ele fala, olha, não dá para andar no mundo e dizer que ama o Pai. Não dá, né? Ou você vai amar um e odiar outro, a gente já viu isso em várias passagens, né? Ou a gente vai odiar outro e amar um, ou vice-versa, né? Então não dá para você amar o mundo e amar o Pai. Só que aí às vezes a gente confunde o que é mundo, né? O que é amar o mundo? Quer dizer, eu não tenho que amar o mundo aqui, ó. Né? Vou sair, vou ver as pessoas, então eu não vou amar esse mundo. Não é isso. Ele avança, né, no versículo 16, explicando, quando eu estou falando de mundo, não é de criação, mas é no mundo através desse sistema caído. Lembra a grande Babilônia que a gente falou lá atrás, no livro de Apocalipse, né? É esse sistema caído do mundo. O pecado que entrou no mundo por meio do pecado original de Adão e Eva, né? E ele expande dizendo que é a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação, né, dos nossos bens. Em outras versões, né, a soberba da vida. Então, ou seja, nós desejarmos as coisas da carne, desejarmos as coisas com os nossos olhos e ostentarmos tudo isso. Essa aplicação de mundo aqui. Então não é sobre criação, e sim sobre esses sentimentos que entraram no nosso coração devido à queda do homem, devido ao pecado, né? E essa é a nossa luta. Não dá para você carregar essas coisas e dizer que ama a Deus, ou vice-versa, né? Então, ou você ama a Deus e vai buscar se livrar dessas coisas, ou então você não ama a Deus. Por quê? Porque essas coisas, no próprio verso 16, ele explica, não vem de Deus. Então, não dá para a gente amar ela. Ele ainda continua aplicando no versículo 17, dizendo, percebam, essas coisas passam, mas quem faz a vontade de Deus, isso permanece. Esse permanece. E aqui tem um dado importante, realmente, gente. Não é à toa que a gente não aprende a viver contente, que a gente não tem contentamento, porque essas coisas elas só aumentam no nosso coração. Então a gente fala, não, mas eu desejo tal coisa. Aí a gente fala, pô, beleza, eu só quero aquilo, depois que eu conseguir aquilo eu paro. É uma grande mentira, porque depois que a gente conseguiu aquilo, não passa nem um curto espaço de tempo, a gente está descontente de novo, porque a gente já conseguiu aquilo, a gente quer outra coisa, quer mais. É a maior prova disso, essa passagem nos mostra, essas coisas passam, gente. Vocês vão desejar, mas a hora que vocês tiverem, acabou, né? E tem um dado, acho que por trás disso aqui importante, que esses desejos da carne, desejos dos olhos, a gente está falando desse desejo, dessas coisas visíveis aqui que a gente vê, tentando suprir algo que é muito maior, né? Por quê? Porque quando a gente vive em perfeição, a gente foi criado para viver num lugar perfeito. Lembra que a gente falou bastante lá da Nova Jerusalém, no estudo de Apocalipse,
né? Quando nós estudamos o livro de Gênesis, nós vimos lá do Jardim do Éden, o nosso anseio, a gente não é desse mundo, a gente foi criado para aquele mundo perfeito. Então o nosso anseio, os nossos desejos desejam aquilo. Só que a gente não vai encontrar aqui. Infelizmente, quando o homem pecou, ele trouxe maldição aqui para essa criação, para o mundo criado, né? E aí tão logo a gente não encontra, e a gente fica sempre buscando e nunca vai encontrar. Quer dizer, porque a gente está buscando algo que não se encontra aqui, que não se encontra nos desejos da carne, nos desejos dos olhos, né? É algo muito maior do que isso. Só que aí ele também dá uma outra coisa, que é essa questão da ostentação, da soberba. E a gente quer tudo isso, que aí é o pior de tudo. Por quê? Para a gente ser melhor do que o outro. Para a gente mostrar, eu tenho mais do que você. Ou eu tenho e você não tem. Eu estava vendo esses dias uma mensagem que até tem o princípio do esporte, né? E o esporte tem muito isso, né? Antigamente as pessoas, era o princípio lá no começo das Olimpíadas, que era o quê? A gente competir para a gente conhecer o nosso limite e servir de inspiração para os outros conseguirem alcançar os deles também. Então, eu vou ser um esportista, lógico que eu vou competir com uma outra pessoa, isso é a síntese do esporte, mas em que sentido? Não para eu ter naquela pessoa uma inimiga ou uma pessoa que eu quero prevalecer sobre ela, e sim de ir conhecendo dos meus limites, subindo cada vez mais, crescendo cada vez mais. E com isso eu poder ser inspiração, do mesmo jeito que em dados momentos eu vou ser inspirado por alguém, eu vou olhar para alguém que venceu o seu limite e eu vou me inspirar nessas pessoas, eu também poder inspirar novas pessoas. Mas a gente inverteu tudo isso. A gente hoje quer ganhar uma medalha para falar eu sou bom e eu sou melhor que você. Eu sou o melhor do mundo, você não. Essa é a ostentação, essa é a soberba da vida. E a gente às vezes busca, a gente cobiça as coisas para isso. E aí é o principal, quando o nosso desejo da carne, dos olhos, vai nos dirigir para isso, para eu poder mostrar o resultado para as pessoas, principalmente nesse sentido de fazer o meu nome conhecido, eu entrei no sistema do mundo. E não para ser uma inspiração. Cara, olha que legal, eu consegui, você consegue também, eu vou te dar a direção. É o melhor evangelho que a gente pode dar, né? Quando eu falo, isso que a gente fala, tudo que eu faço dá glória para Deus. O que significa? É reconhecer que toda essa capacidade que eu tenho de desenvolver, de crescer, de evoluir, de amadurecer, de ser aperfeiçoado, vem de Deus. Então eu falo, sabe como eu consigo isso? No relacionamento que eu tenho com Cristo. Tenha com Ele, que você vai também conhecer seus limites. Você vai superar seus limites. Né? Essa é a direção, né? E a gente infelizmente fez o contrário. E a gente vai lembrar muito bem disso na Torre de Babel, né? O que é a Torre de Babel? Vou fazer uma torre grande para fazer meu nome conhecido. Olha só que maior explicação que isso, né? E é isso o desejo do homem hoje, ter o nome reconhecido. E isso que não dá você viver nesse sistema, nessa condição, nessa aplicação de mundo e falar que é de Deus. Isso também são sinais de trevas no seu coração. Então, se você carrega isso, é trevas. Entrega ao seu intercessor, entrega ao seu advogado, para que ele possa aperfeiçoar, para que ele possa te purificar e tirar isso do seu coração, tirar isso do nosso coração. Porque no final essas coisas vão passar. E é outra coisa legal isso também, né? As pessoas, você ganhou uma medalha, você foi o melhor do mundo em tal situação. Gente, isso dura até vir o próximo. Porque a hora que vier o próximo, seu nome foi esquecido. Então você vê que ele fala e é verdade? Agora, a palavra de Deus, a vontade de Deus, isso vai ser eterna. A inspiração, por exemplo, eu falei desse negócio da inspiração. Quando a gente faz isso para poder inspirar pessoas, essas pessoas elas vão carregar isso no coração delas eternamente. Ela fala, eu sou tão grato à vida daquela pessoa, a Deus pela vida daquela pessoa, porque por meio daquela pessoa, Deus usou ela para que eu pudesse ter um conhecimento de limites, de vencer limites, né? Por exemplo, isso vai ser eternamente. Essa pessoa vai ver no céu, nossa, que legal, né? Deus te usou ali na minha vida para isso, isso e isso. É eterno. Isso vai permanecer por toda a eternidade. Olha como essa palavra aqui é verdadeira, ela é aplicável na prática, né? Das nossas vidas. Isso é muito bonito, né? Avançando então agora, do verso 18 ao verso 26, nós temos assim. Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade
não eram dos nossos, pois, se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem o fato de terem saído mostra de que nenhum deles era dos nossos. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Eu não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo o que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se é que o que ouviram desde o princípio permanece, se o que ouviram desde o princípio permanece em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. Esta é a promessa que ele fez a nós, a vida eterna. Escrevo-lhes estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Então, até aqui a palavra de Deus. Versículo 18, né? João está falando do conceito das últimas coisas. Lembra que a gente viu muito isso, né? Os últimos tempos. Os últimos tempos têm a aplicação, e às vezes a gente confunde isso. Lembra, a gente entende que os últimos tempos, né? Tem a ver da primeira, segunda vinda de Cristo, mas que vai ter um periodinho final lá também, que é aquela última semana, né? A grande tribulação lá, né? Também vimos isso no estudo de Apocalipse. E ele está trazendo aqui de novo. A gente já sabe que a gente está vivendo esse momento, até porque a gente já sabe que o anticristo vai se manifestar. Então João está trazendo esse conceito para eles. Mas o sinal de que a gente já está vivendo esses últimos tempos, o João fala ali para eles, né? É que nós já estamos vendo muitos anticristos surgirem. E a gente até explicou isso, né? Quando surgiu o anticristo lá, dos chifres, né? Que apesar de ter um último anticristo, sempre houveram esses anticristos na história, e nessa época aqui também. Então esse era o sinal de que eles já estavam vivendo os últimos dias. Lembrando que os últimos dias, não necessariamente a gente está falando aí de poucos dias, né? Porque para Deus um dia é 1000 anos é um dia. A escala de tempo de Deus, aí Pedro vai falar isso também, para exortar os irmãos lá, cuidado, porque às vezes, mas está demorando para essa promessa ser cumprida, né? Ele falou isso há 2000 anos, ou 1900 e tantos anos atrás, ainda não se cumpriu, não importa. Para Deus um ano é um dia igual a 1000 anos e vice-versa. Então, o que importa é eles já estavam vivendo da mesma forma que nós já estamos vivendo, e que nós não sabemos se ainda vai ter 1000, 2000, 100 anos, um ano, nós não sabemos. Mas para Deus não importa essa escala de tempo, né? Não é a mesma de nós. O que importa é a gente saber que nós vivemos nos últimos dias, eles já estavam vivendo, e nesse período vão ter muitos anticristos, né? Só que aqui ele fala algo. Gente, eu fiquei meditando muito sobre isso, porque ele fala algo pesado aqui. Verso 19. Eles saíram do meio de nós. Ou seja, eram pessoas que viviam na igreja, né, que tiveram um período de relacionamento com eles e estavam saindo da igreja como? Dizendo que não era Cristo, que Cristo não era Filho de Deus. O que é um anticristo? Anti de contrário a Cristo. Então, se eu nego Cristo, eu sou um anticristo. E muitos deles estavam saindo da própria igreja. Uma coisa importante que eu acho que a gente deve pensar aqui, não misturar isso. Mas então quer dizer, eles viviam na igreja, foram salvos, depois perderam a salvação? Não. João deixa claro isso aqui para eles. Eles não eram ungidos. Eles não receberam a unção que vocês receberam, né? No versículo 20 a gente vê ele reforçar muito. Vocês foram ungidos, vocês receberam a unção, vocês são escolhidos, né? Eles não, eles nunca foram dos nossos. Eles vieram, mas nunca tiveram o dom da salvação por eles. Eles não foram salvos, eles viveram com a gente, mas nunca foram salvos. Eles nunca foram um de nós. Eles eram já do inimigo, mesmo vivendo aqui conosco. Eles nunca receberam o que vocês receberam, e ele deixa isso claro no versículo 20, a unção. A unção tem a ver com ungido, que tem a ver com escolhido. A minha direção é nesse sentido.
Nós, eles na época e nós hoje, fomos escolhidos, fomos tirados lá do pecado, fomos resgatados por Deus, fomos escolhidos por Ele, recebemos a unção do Espírito Santo agora para caminhar na luz, para caminhar na verdade, para não caminhar na mentira, que é o que ele também traz aqui, né? Vocês foram escolhidos, vocês têm a palavra da verdade, porque não vem de vocês, foi o próprio Deus que ungiu vocês por meio do Espírito na palavra da verdade, o que eles não receberam. Então eles nunca foram um de nós. E no versículo 21, como eu disse, ele explica, e quem são esses anticristos? Aqueles que negam Cristo. Se você fala que Cristo não é Deus, se você fala que Cristo não é eterno, se você fala que Cristo não foi homem, perfeitamente homem, se você fala que a salvação não vem somente pelo sacrifício de Cristo, ou seja, se você não entende o papel, não conhece Cristo na história, você é um anticristo, né? A gente acha que o anticristo é só aquele, né, aquela pessoa má, aquele um Nero da vida, um Hitler, né, e daí por diante. Mas, gente, qualquer pessoa que nega a completude de Cristo é anticristo. E eu vou chamar a atenção disso. Não dá para fazer uma representação parcial de Jesus. Não, Jesus era um espírito bom, mas ele não era Deus, anticristo. Não, mas Jesus não veio. Ele era Deus, mas ele não veio aqui como homem. Ele foi um espírito elevado, bem né, influenciado, anticristo. Jesus, ele é pleno. Ele é eu sou. E se a gente não conhecer isso, nós agiremos como anticristo. E aí tem uma coisa legal, é legal assim, né, impactante, mas para a gente entender. Gente, não dá para falar também que eu conheço o Pai, eu amo o Pai, mas Cristo não é Deus. Não tem como. Ou a gente reconhece Cristo e aí por isso o Pai, ou nós confessamos publicamente a Cristo para confessarmos o Pai, versículo 22, ou não dá. Não tem parcial. Não, eu conheço Deus, mas Cristo não. Não tem como, não tem como. A Trindade é Trindade. Ou a gente conhece a Trindade, ou não tem como. Ou a gente está caminhando na mentira. Nós não seremos de Cristo, nós seremos anticristo. Na minha opinião, o versículo 22 deixa isso muito claro. Não tem como. Negou o filho, negou o pai. Recebeu o filho, recebeu o pai. Ponto. Versículo 23, João fala isso. Eu estou dando essa verdade para vocês, que não é nova, vocês já sabem disso, mas principalmente para que vocês possam guardar isso. Guardem isso. Esse é o grande tesouro que vocês vão ter na vida. Guardem isso, guardem. Vocês ouviram isso desde o princípio, mas guardem. E aqui eu penso que é muito isso, é permanecer em Cristo, permanecer no Espírito, para ter este discernimento, para quando alguém vier falar qualquer coisa contrária, estarmos fortalecidos na rocha. É guardar essa verdade com toda a força, com todo entendimento, com todo discernimento, para caminharmos na verdade. Versículo 24, né? E assim nós poderemos permanecer. Então vocês percebem que o guardar tem a ver com permanecer, em estar, porque aí com isso nós estaremos alicerçados nessa verdade, né? Verdade é essa, que é a vida eterna, né? Não é à toa que a gente sabe que a vida eterna é a gente conhecer a Deus dia após dia, e essa é a grande promessa. Então, o que é já vivermos a vida eterna? É buscarmos isso, entendermos isso, permanecermos nisso e guardarmos tudo isso. Essa é a vida eterna, que já começa agora e que vai ter uma implicação mais para frente, que mais uma vez é o que a gente estudou no livro de Apocalipse. E tudo isso para quê? Para vocês se guardarem dos anticristos, né? Verso 26. João até disse, eu estou escrevendo isso para que vocês não sejam enganados por eles, porque eles vão vir. Gente, na história da igreja, na nossa atualidade hoje, o que mais tem é gente tentando nos desviar da verdade. E aí uma coisa importante que eu sempre falo para vocês, a verdade
no coração nosso, meu, no coração de vocês, tem que ser construída pela permanência em Cristo, no Espírito Santo e no nosso relacionamento com Ele. Não adianta, eu posso ouvir pregação o dia inteiro, o ano inteiro. Se eu não tiver uma comunhão com Deus, se eu não permanecer, ó, o que falou até um pouco antes aqui, ó, se eu não permanecer nele, eu não vou estar guardado, eu não vou estar guardando. Vai vir qualquer falso vento de doutrina aí, qualquer pregador novo aí que quer fazer, quer dar uma desvio. E o anticristo, tomem cuidado, por favor, aqui eu chamo a nossa atenção, tomem cuidado. O anticristo não vai ser alguém que vai vir contrariando Cristo em plenitude. Pode até existir anticristos que vão negar 100% o Cristo, mas vão ter anticristos também que vão vir caminhando que nem Cristo, mas que no final dá uma desviadinha. E a gente nem percebe, porque a gente vai falar, nossa, como ele fala bem, nossa, como ele fala de Cristo, mas no final ele dá uma desviada no caminho. E aí, desviou do caminho, não chega no objetivo. Temos que tomar muito cuidado, e para isso temos que ter um relacionamento, permanecermos, guardarmos essa verdade para que esses falsos cristos, para que esses enganadores que entraram na igreja aqui que João estava pastoreando, mas que estava escrevendo a carta, mas que também entram no nosso dia a dia, roubem essa verdade, roubem aquilo que nos foi dito desde o princípio. E aí a necessidade do guardem, permaneçam para vocês guardarem, porque permanecendo vocês vão estar fortalecidos. Não é à toa que a gente vê na carta de Apocalipse lá para a igreja de Éfeso, João falando isso. Cara, vocês perderam o primeiro amor, mas vocês botaram à prova. Bereia, a igreja de Bereia tinha essa mesma condição. Eles examinavam o que eles estavam falando, quem chegava lá falando alguma coisa. É isso, a gente examinar. Peraí, você está trazendo algo aqui, deixa eu ver, vou confrontar com a verdade, vou me relacionar com o Pai para na minha oração, para na minha devocional, para no meu estudo particular, testar se o que você está dizendo é verdade. Isso ninguém pode roubar da gente. Nós temos que ter esse relacionamento. A gente pode ouvir pregação, é uma excelente ferramenta, nós devemos fazer isso, nós vamos ouvir domingo, nós vamos ouvir no nosso dia a dia, nós vamos ver pessoas falando, mas esse tempo nosso com Deus, no nosso individual, no nosso interior com Cristo, na palavra e no Espírito Santo agindo em nós, tem que existir. Se não existir, a gente não vai guardar. E aí qualquer falsa doutrina pode vir na nossa cabeça e olha, essas falsas doutrinas, a gente faz um estrago na nossa vida, na igreja, é terrível. Então a gente tem que estar muito atento com essas falsas doutrinas, e é o que João tem tentado, fez isso em Apocalipse, fez isso em Apocalipse, fez isso no Evangelho e está fazendo isso nas cartas. Eu estou fortalecendo vocês, não é nada novo que eu estou trazendo, eu só estou significando, em alguma parte ressignificando, para que vocês guardem, para que vocês permaneçam, para que o Espírito trabalhe vocês, para que vocês, quando forem confrontados aí por falsas doutrinas, por falsos mestres, por anticristos, possam caminhar. Né? E por fim, para a gente terminar o capítulo 2, do verso 27 ao verso 29, nós temos: quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine. Mas com a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele, como ele os ensinou. Filhinhos, agora permaneçam nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então ele agora fala exatamente o que citamos agora. Ele mesmo, né, deu a unção para a gente. Ele deu o Espírito. Cristo, quando nos alcançou para a salvação, nos deu esse dom. Nós podemos pesquisar, nós podemos ouvir pregação, nós podemos ver outras pessoas, discutir, mas esse relacionamento é inegociável, porque nós recebemos isso, nós temos a unção, nós somos escolhidos para permanecer nele, nós não precisamos, olha o que ele fala no 27, não precisem que ninguém os ensine, não no sentido, o que ele está dizendo aqui, de novo, não é que você não vai
ouvir pessoas, você não vai na igreja domingo ouvir um pastor. Não é isso. O que ele está falando é esses falsos, essas falsas doutrinas. Ninguém precisa ensinar para vocês no sentido assim. Ele ensinou, você tem condições de ir lá e atestar a verdade, se o que ele está dizendo é verdade ou não. Porque eu ungi vocês para isso. Vocês têm o Espírito Santo, busca o Espírito, que ele vai te dar discernimento, ele vai te aperfeiçoar no amor de Deus, ele vai te purificar. É nessa direção. E a gente, infelizmente, tem terceirizado isso. Por a gente não querer ler a Bíblia, por a gente não querer ter um momento a sós com Deus meditando na sua palavra, a gente terceiriza. A gente acha que vai na igreja e resolve o problema. A gente ouve uma pregação e resolve o problema. Isso não resolve. Devemos andar com ele, permanecer nele e receber dele o ensino. E aí nós vamos começar a ter entendimento. Nós temos unção para isso, para filtrar. Isso que foi dito é verdadeiro. Isso não é verdadeiro. E com isso, nós não seremos envergonhados. Nós seremos aperfeiçoados. Quando ele se manifestar, vai ser apresentado aquilo que nós, o relacionamento, a forma com que nós vivemos com ele. E isso medido principalmente pela justiça, né? Quanto a gente vai se aperfeiçoando no amor, quando a gente vai se purificando, nós vamos ser justos, nós vamos praticar a justiça que vem de Deus. Nós vamos mostrar que fomos nascidos dele novamente. Nascemos em Cristo. Por isso que praticamos essa justiça, não pelos nossos méritos, mas por ter nascido dele de novo. E aí, andando sempre na verdade. Esse é o grande propósito, né, para as nossas vidas. Guardar a verdade. Primeiro, conhecer, guardar e praticar, né? Essa é a grande dinâmica. Não adianta só eu conhecer se eu não guardar. Conheci hoje, amanhã esqueci. Então não adianta. Então conhece. Guarda. Agora, também não adianta só eu conhecer e guardar se eu não praticar. Então conheça a verdade, guarde a verdade e pratique a verdade. E não tem justificativa para nenhum de nós dizer que nós não conseguimos, porque nós fomos ungidos, nós recebemos essa unção, o próprio Deus, por meio do seu Espírito, habitando em nós, para que a gente possa praticar essas coisas. Nenhum de nós, mas eu leio e não entendo. Tá faltando relacionamento. Se relaciona, que Deus vai dar. Naturalmente, cada um tem seu tempo. Esse processo de aperfeiçoamento, de santificação, é pessoal de cada um. Mas não é justificativo. Eu não posso ler hoje, não entendi nada, parei, não vou fazer mais. Não, continue, guarde, permaneça. Uma hora, e dentro do propósito de Deus, ele vai te dar entendimento e discernimento para aquilo que precisa. De forma pessoal e de forma própria. Deus, ele é majestoso, ele está em todo o universo. Mas quando a gente fecha a porta do nosso quarto e a gente clama, a gente está com ele, ele está conosco. Ele está, quando eu digo está, de novo, não confundam a onipresença de Deus que está em todo lugar, mas eu digo da sua glória se revelando a nós, do Espírito crescendo em nós, da habitação do Espírito cada vez mais, né, forte em nós, nos transformando na imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Tenham fé nisso. E todos nós fomos ungidos para isso. Então que a gente possa sair hoje aqui exortado para que andemos na luz por causa disso. E que nenhuma falsa doutrina, nenhuma doutrina das trevas nos alcance e derrube o grande tesouro que nós já recebemos em Cristo. Amém? Muito bom estar aqui com vocês de novo. Nós fechamos aí mais um capítulo e a semana que vem estaremos juntos aí mais uma vez. Papai, muito obrigado. Como a sua palavra é revigorante, ela é luz, né, para o nosso caminho, lâmpada para os nossos olhos, para o nosso caminho, né? A gente, cada vez que se debruça diante dela, a gente entende, percebe, recebe, né, a luz que vem do Senhor. Mas eu queria confessar aqui, e por mim, e por quem desejar também, como é difícil a gente às vezes investir tempo na sua palavra. Perdoe-nos por investirmos tão pouco tempo, perdoe-nos por não termos às vezes entendimento de
quão necessário e quão precioso é termos muito tempo em comunhão com o Senhor. Por favor, nos capacita para que a gente tenha isso. Por favor, nos dirija para que o seu Espírito Santo vença esse nosso problema. Que a gente possa ouvir outras mensagens, que a gente possa discutir, mas que a gente tenha tempo com o Senhor. Por favor, o Senhor nos ungiu para isso, então humildemente te clamamos, nos dirija nesse aperfeiçoamento, nesse amor. Nos dê prazer em olhar para as tuas verdades, para a tua palavra, para conhecer o Senhor, transforme o nosso coração, nos faça caminhar na justiça, nos traga para a luz, por amor do teu nome. Mas muito obrigado que em certa porção o Senhor tem feito isso das nossas vidas também, isso é do Senhor. Nós que andávamos imersos nas trevas, fomos alcançados pela sua maravilhosa graça e pela sua esplendorosa cruz, muita luz, muito obrigado. Faltam palavras para a gente até elucidar tudo isso, mas o Senhor é um Deus tão majestoso, tão maravilhoso, tão gracioso e nós somos gratos por tudo isso. Pedimos também por essa semana que a gente possa caminhar na tua graça, na tua sabedoria e no teu entendimento e que na semana que vem possamos estar juntos mais uma vez para mais um estudo. Nós agradecemos mais uma vez por esse momento e nós entregamos ele nas tuas mãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau, gente. Obrigado. Forte abraço. Até a semana que vem.